Ou você me obedece, ou sai de minha casa. Disse meu marido para meu filho que queria seguir seus sonhos. Eu não pude aguentar aquilo calada e fui embora com meu filho. Mas meu marido se arrependeu depois. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. As palavras do meu marido, Fortunato, caíram como pedras no silêncio tenso da nossa sala. Elas não eram um pedido, eram uma sentença. Diante dele, meu filho Renan, com seus 18 anos, parecia uma vara de bambu, tremendo com a força do vento, mas se recusando a quebrar. O peito estufado, o queixo erguido, os olhos fixos no pai numa mistura de desafio e profunda tristeza. Tudo o que Renan queria era seguir seu sonho na música. Desde criança, seu mundo girava em torno de melodias e acordes. Um talento nato, que Fortunato insistia em chamar de vadiagem. Para meu marido, o futuro do nosso filho estava numa mesa de escritório, num concurso público, numa vida segura e, aos olhos de Renan, sem cor e sem som. Sua casa? A voz de Renan soou, um fio de ironia cortando a mágoa. Pelo que eu sei, esta casa era do vovô. Ele deixou para a mamãe. O rosto de Fortunato se transformou. A pose de homem superior deu lugar a uma fúria mal contida. Ah, não? E quem vai me impedir? Você, Helena, a coitadinha que não sabe nem a própria senha do banco? A humilhação era sua arma preferida. Por anos, ele me fez acreditar que eu era incapaz, que sem ele eu estaria perdida. Era a sua forma de me acorrentar. Mas aquele insulto na frente do meu filho não me feriu. Ele me incendiou. Olhei para Renan, para o seu rosto pálido e seus punhos fechados ao lado do corpo. Vi o medo em seus olhos, o pavor de ver seu futuro ser decidido por um tirano. Naquele instante, a esposa obediente morreu e nasceu uma leoa. Já chega, Fortunato! Disse eu. Minha voz saiu firme, alta, surpreendendo a nós três. Eles se viraram para mim, os olhos arregalados. Eu era sempre a que pedia calma, a que tentava colocar panos quentes, mas a água havia fervido e a tampa da panela voou longe. O Renan não vai desistir de nada, e você não tem o direito de falar com ele desse jeito. Fortunato soltou uma risada curta, cheia de desprezo. Ah, não! E quem vai me impedir? Você, Helena? A coitadinha que não sabe nem a própria senha do banco? A humilhação era a sua arma preferida. Por anos, ele me fez acreditar que eu era incapaz, que sem ele eu estaria perdida. Era sua forma de me acorrentar, mas aquele insulto na frente do meu filho não me feriu. Ele me incendiou. Olhei para Renan, para o seu rosto pálido e seus punhos fechados ao lado do corpo. Vi o medo em seus olhos, o pavor de ver seu futuro ser decidido por um tirano. Naquele instante, a esposa obediente morreu e nasceu uma leoa. Se o Renan sair por aquela porta, eu vou junto. Declarei. A decisão era tão sólida quanto a casa ao nosso redor. Fortunato me olhou como se eu fosse louca. A confiança no seu rosto começou a ruir, dando lugar a uma genuína incredulidade. Você o quê? Helena, pare de drama. Você não vive sem mim. Onde você iria? Seja sensata. Eu fui sensata por tempo demais. Fui sensata enquanto você mandava e desmandava na casa que meu pai me deu com tanto amor. Fui sensata enquanto você tentava transformar nosso filho numa cópia sua, um homem amargo e frustrado. A minha sensatez acabou hoje, aqui e agora. Virei o rosto para Renan. O olhar dele para mim era de puro espanto, mas também de uma imensa gratidão. Filho, vá para o seu quarto. Pegue seu violão e uma muda de roupa. Nós vamos embora. Ele não hesitou. Lançou um último olhar desafiador para o pai e subiu as escadas correndo. Fortunato parecia paralisado, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Helena, isso é ridículo. É uma loucura. Voltem aqui. Vocês vão se arrepender disso. Ignorei seus gritos e subi também. No meu quarto, abri o guarda-roupa e puxei uma pequena mala. Com as mãos trêmulas, mas o coração decidido, joguei algumas peças de roupa lá dentro.
meus documentos e um envelope com um pouco de dinheiro que eu juntava em segredo, para uma emergência que eu nunca quis que chegasse. Renan surgiu na porta, mochila nas costas e um inseparável estojo do violão na mão. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma luz diferente neles. Mãe, a senhora tem certeza disso? Fui até ele e segurei seu rosto com minhas mãos. Olhei fundo em seus olhos. Filho, eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida. Eu errei em deixar esse homem controlar tudo por tanto tempo. Mas eu não vou errar em deixar que ele destrua você. Descemos juntos, de mãos dadas, um apoiando o outro. Fortunato nos esperava no último degrau. Seu rosto uma confusão de raiva e um pânico que ele tentava disfarçar. Helena, pelo amor de Deus, pense na nossa família. Não existe nossa família, Fortunato, respondi, minha voz sem um pingo de hesitação. Existe você e o seu ego, e nós não queremos mais fazer parte disso. Passamos por ele e abrimos a porta. O ar fresco da noite pareceu me dar as boas-vindas a uma nova vida. Andamos sem rumo por alguns minutos, até que encontramos a placa luminosa de um hotel simples. Era o suficiente. No quarto pequeno e impessoal, a adrenalina baixou e o peso do que tínhamos feito desabou sobre nós. Renan me abraçou e chorou, um choro contido que guardava anos de frustração. Eu o apertei em meus braços e chorei junto, lavando a alma de 2 décadas de silêncio. Depois que as lágrimas pararam, sentamos lado a lado na cama. O futuro era um borrão assustador. E agora, mãe? O que a gente vai fazer? Perguntou ele, a voz ainda embargada. Respirei fundo, buscando a força que me movia até ali. Agora, a gente vai descansar. Mas amanhã, a gente começa a lutar de verdade. E eu quero que você saiba de uma coisa, Renan. Esperei que ele me olhasse. Aquela casa inteira é minha. Meu pai foi muito esperto. Ele deixou a casa no meu nome, mas com uma cláusula no testamento que diz que ela nunca, em hipótese alguma, seria de Fortunato. É um bem que não se comunica na nossa união. Ele sempre soube disso. Renan me olhava confuso. Mas então por quê? Por que ele sempre agiu como o dono de tudo? E por que a senhora deixou? Um suspiro pesado escapou dos meus lábios. Porque eu fui boba, meu filho. Porque no começo eu o amava e confiava nele. Depois eu tive medo. Ele me fez acreditar que eu não era capaz de cuidar de nada, que eu era fraca. Ele se acostumou a viver como um rei usando o que era meu para bancar a vida que queria, enquanto me diminuía para manter o controle. Ele queria ser o senhor de tudo, da casa, de mim e principalmente de você. Eu fui cúmplice com o meu silêncio. Meus olhos se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez eram lágrimas de raiva. Mas isso acabou. Nós saímos daquela casa hoje, mas foi só para pegar impulso, porque nós vamos voltar. E quando a gente voltar, vai ser para colocá-lo para fora. O intruso é ele, não nós. O rosto do meu filho se iluminou com uma compreensão feroz. Ele não era mais um menino acuado. Era um homem, pronto para lutar pela mãe e pelo seu futuro. Estou com a senhora, mãe, disse ele, a voz firme. O que a gente faz primeiro? Eu sorri. Um sorriso que eu não dava há anos. Um sorriso de quem se reencontrou. A noite no hotel foi longa e quase sem sono. Cada barulho no corredor me fazia sobressaltar, esperando ver a sombra de Fortunato debaixo da porta. Mas a manhã chegou, e com ela, uma nova determinação. Enquanto Renan dormia, exausto pela montanha-russa de emoções, eu me sentei na beirada da janela, olhando o movimento da rua e traçando um plano. Por anos, eu vivi numa névoa, aceitando a realidade que Fortunato criava para mim. Agora, o sol da manhã parecia queimar essa névoa, revelando um caminho claro à minha frente. Quando Renan acordou, seus olhos ainda inchados de sono e choro, ele me encontrou com um caderno na mão, cheio de anotações. Bom dia, Dorminhoco, eu disse, tentando injetar um pouco de leveza no ar pesado. Dormiu bem? Ele se espreguiçou, sentando na cama. Mais ou menos. Sonhei que o pai vinha atrás da gente. Ele vai tentar, respondi, fechando o caderno. Mas nós vamos estar preparados.
Tomamos um café da manhã simples na padaria da esquina. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti o gosto do pão, o calor do café. Pequenos prazeres que a atenção constante em casa havia me roubado. Renan, ao meu lado, comia em silêncio, mas eu via as engrenagens girando em sua cabeça. Mãe, ele começou, limpando a boca com um guardanapo. O que a senhora disse ontem à noite? Sobre a casa ser sua. É sério mesmo? Mais sério é impossível, meu filho. Meu pai era um homem desconfiado. Ele gostava do Fortunato, mas nunca confiou nele completamente. Ele me fez assinar tantos papéis na época do inventário que eu nem sabia direito o que era cada um. Mas eu me lembro claramente do advogado explicando essa parte para mim, longe do Fortunato. A casa é minha e de mais ninguém. Ele é apenas meu marido, morando no que é meu. Renan pousou os talheres e me encarou, uma chama acendendo em seu olhar. Então a gente não pode deixar ele ficar lá. Não é justo. A gente saiu, mas a casa é nossa. Ele é que tem que sair. O coração me deu um salto. Era exatamente o que eu pensava, mas ouvir aquilo da boca dele, com tanta convicção, me deu a força que eu precisava. Por um instante, a velha Helena, a medrosa, sussurrou em meu ouvido. Mas e a confusão? E o escândalo? O que as pessoas vão pensar? Eu a mandei calar a boca. O que importa o que os outros pensam? O que importa é a dignidade do meu filho. E a minha. Você tem toda a razão, eu disse, minha voz firme. Eu sempre fui uma mulher obediente a Renan. Obedeci meu pai, depois obedeci seu pai. Eu achava que era meu papel, que era assim que se mantinha a paz. Mas eu estava errada. A gente não pode ter paz abrindo mão de quem a gente é. E eu não vou mais obedecer. Pelo meu filho, essa mulher que só diz sim, senhor, vai mudar. Ele sorriu, um sorriso largo e genuíno, o primeiro que eu via em semanas. É isso aí, mãe. Então qual é o plano? A gente volta lá e manda ele arrumar as malas? Eu ri, apesar da seriedade da situação. Quase isso. Mas não podemos ser ingênuos. Seu pai não vai sair por bem. Ele vai gritar, vai nos humilhar, vai tentar nos manipular, vai dizer que estamos loucos. Precisamos de ajuda profissional. A primeira coisa que vamos fazer hoje é procurar um advogado. E assim fizemos. Encontrei na internet o nome de uma advogada especializada em direito de família. Uma mulher com rosto simpático e avaliações excelentes. Doutora Cláudia. Nos recebeu em seu escritório naquela mesma tarde. Era um ambiente sóbrio, mas acolhedor. Contei a ela toda a história, desde o início do casamento até a noite anterior. Não escondi minha passividade, minha culpa por ter permitido que a situação chegasse àquele ponto. Renan, ao meu lado, complementava a história com detalhes sobre o comportamento controlador do pai, sobre como ele o diminuía e tentava sabotar seu sonho com a música. Doutora Cláudia ouviu tudo com uma paciência infinita, seus olhos inteligentes nunca deixando os meus. Quando terminei, ela pegou uma cópia do testamento do meu pai, que eu tivera o cuidado de guardar junto com os meus documentos. Ela leu o documento com atenção, seus lábios se curvando num sorriso discreto. Helena, seu pai era um homem muito sábio. A lei está inteiramente do seu lado. A casa é um bem particular seu, recebido por herança. Fortunato não tem direito a ela. Ele é, legalmente falando, um convidado que se recusou a sair. Um alívio imenso percorreu meu corpo. Eu sabia que era verdade, mas ouvir de uma autoridade me deu um chão firme para pisar. Então, nós podemos tirá-lo de lá? Renan perguntou ansioso. Com certeza, respondeu a advogada. Mas, como você mesma disse, Helena, ele não sairá facilmente. A melhor abordagem não é simplesmente chegar lá e bater boca. Isso só vai gerar mais estresse e pode até se tornar perigoso. O que vamos fazer é entrar com uma ação de reintegração de posse. Vamos notificar o Sr. Fortunato extrajudicialmente primeiro, dando a ele um prazo para sair de forma amigável. Se ele se recusar, o que é provável, entraremos com o pedido na justiça e um oficial de justiça, acompanhado da polícia se necessário,
irá cumprir a ordem. A palavra polícia me deu um calafrio. Eu nunca imaginei minha vida se transformando num caso de polícia, mas a imagem do rosto furioso de Fortunato me dizia que a doutora Cláudia estava certa. Eu não quero confusão, doutora, eu disse, a voz um pouco trêmula. E não haverá da sua parte, ela me tranquilizou. Você estará agindo dentro da lei, protegendo o que é seu e o futuro do seu filho. A confusão, se houver, será criada por ele e ele terá que arcar com as consequências. Lembre-se, Helena, você não é a vilã dessa história. Você é a vítima que decidiu parar de sofrer. As palavras dela foram como um bálsamo. Saímos do escritório nos sentindo 10 quilos mais leves. A incerteza havia dado lugar a um plano de ação. O medo ainda estava lá, um nó gelado no fundo do estômago, mas agora ele estava acompanhado de algo novo e poderoso, a esperança. Naquela noite, o celular de Renan tocou. Era Fortunato. Renan me olhou, o pânico voltando nos olhos dele. Eu fiz um sinal para que ele não atendesse. A doutora Cláudia havia sido clara. Nenhuma comunicação direta. Tudo seria feito através dela. As ligações continuaram, insistentes. Depois vieram as mensagens. Primeiro num tom falsamente conciliador. Meus amores, voltem para casa. Vamos conversar. E eu estava de cabeça quente. Depois, quando não respondemos, o tom mudou. Helena, você está colocando nosso filho contra mim. Você vai se arrepender dessa infantilidade. E, por fim, a ameaça velada. Eu sei onde vocês estão. É melhor voltarem por bem. Cada mensagem era uma tentativa de nos desestabilizar, de nos puxar de volta para o ciclo de controle. Mas algo em mim havia mudado para sempre. Eu olhava para aquelas palavras e não sentia mais medo. Sentia pena. Pena daquele homem pequeno que só conseguia se sentir grande diminuindo os outros. Mãe, ele não vai desistir, disse Renan, olhando para a tela do celular com uma mistura de raiva e nojo. Eu sei, respondi, pegando o aparelho da mão dele e o desligando. A doutora Cláudia havia sido clara. Nenhuma comunicação direta. Tudo seria feito através dela. As ligações continuaram, insistentes. Depois vieram as mensagens. Primeiro num tom falsamente conciliador. Meus amores, voltem para casa. Vamos conversar. Eu estava de cabeça quente. Depois, quando não respondemos, o tom mudou. Helena, você está colocando nosso filho contra mim? Você vai se arrepender dessa infantilidade. E por fim a ameaça velada. Eu sei onde vocês estão. É melhor voltarem por bem. Cada mensagem era uma tentativa de nos desestabilizar, de nos puxar de volta para o ciclo de controle. Mas algo em mim havia mudado para sempre. Eu olhava para aquelas palavras e não sentia mais medo. Sentia pena. Pena daquele homem pequeno que só conseguia se sentir grande diminuindo os outros. Mãe, ele não vai desistir, disse Renan, olhando para a tela do celular com uma mistura de raiva e nojo. Eu sei, respondi pegando o aparelho da mão dele e o desligando. Mas nós também não. Ele acha que ainda estamos jogando o jogo dele. Mas nós mudamos as regras, meu filho. A casa é nossa e nós vamos voltar para o nosso lar. Eu olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela do hotel. A mulher que me encarava de volta não era mais a sombra assustada de Fortunato. Era Helena, e ela estava pronta para a batalha. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e preparo. Seguindo a orientação da doutora Cláudia, eu e Renan nos mantivemos em silêncio. Não atendemos a nenhuma das dezenas de ligações de Fortunato, nem respondemos às suas mensagens que variavam entre súplicas melosas e ameaças raivosas. Era difícil. Parte de mim, a parte condicionada por 20 anos de casamento, sentia uma pontada de culpa, um desejo de ceder para acabar com o conflito. Mas então eu olhava para Renan, que ensaiava acordes em seu violão no canto do quarto de hotel,
a música fluindo dele como um rio represado que finalmente encontra o mar, e toda a minha evitação desaparecia. Eu estava fazendo a coisa certa. A primeira etapa do nosso plano foi a notificação extrajudicial. Um documento formal, redigido pela doutora Cláudia, foi entregue por um oficial de cartório na nossa casa. O papel, frio e impessoal, informava a Fortunato que ele tinha um prazo de 10 dias para desocupar o imóvel que legalmente pertencia a mim. Eu imaginava a cena. Fortunato recebendo o envelope, talvez com um sorriso arrogante, pensando ser mais uma conta ou propaganda. Depois, a leitura, a incredulidade se transformando em fúria. A resposta dele não tardou. Ele tentou ligar para a doutora Cláudia, que, muito profissionalmente, se recusou a falar com ele, informando que qualquer comunicação deveria ser feita através de um advogado que o representasse. Isso o deixou ainda mais furioso. As mensagens para mim e Renan se tornaram mais agressivas. Então é assim, Helena, colocando uma advogadinha no meio, você acha que vai me tirar daqui com um pedaço de papel? Esta casa é minha também, e eu trabalhei por ela. Era uma mentira descarada. Fortunato teve empregos instáveis ao longo dos anos, mas a maior parte do nosso sustento sempre veio dos aluguéis de outros imóveis que meu pai me deixou, dinheiro que ele administrava como se fosse seu. Renan lia as mensagens por cima do meu ombro, o rosto fechado. Ele não vai sair, mãe. Ele está se fazendo de vítima. Eu sei, meu filho, mas agora não é mais a minha palavra contra a dele. Agora é a lei. Eu respondia tentando passar uma confiança que nem sempre eu sentia. Os 10 dias se arrastaram como meses. Em cada um deles eu acordava com um nó na garganta, metade medo, metade expectativa. E, como previsto, o prazo acabou e Fortunato não deu nenhum sinal de que iria sair. Ele estava pagando para ver. Ele ainda acreditava que sua intimidação era mais forte que a lei, mais forte que a minha nova determinação. Ele estava errado. Com a recusa dele, doutora Cláudia entrou com a ação de reintegração de posse na justiça. O juiz, diante das provas irrefutáveis, a certidão de propriedade em meu nome e a cópia do testamento, não demorou a conceder uma liminar a meu favor. A decisão judicial ordenava a saída imediata de Fortunato e autorizava o uso de força policial para garantir o cumprimento da ordem. Quando a doutora Cláudia me ligou para dar notícia, minhas pernas ficaram bambas. Era real, estava acontecendo. Helena, o oficial de justiça vai cumprir o mandado amanhã de manhã às 9 horas, disse a voz calma da advogada do outro lado da linha. 2 policiais militares irão acompanhá-lo para garantir a sua segurança e a do Renan. É importante que vocês estejam presentes. A casa é sua e você precisa estar lá para tomar posse dela. Desliguei o telefone e olhei para Renan. É amanhã. Ele entendeu na hora, guardou o violão no estojo e veio se sentar ao meu lado na cama. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas sentindo a presença um do outro. O medo era palpável, mas havia algo mais. Havia a sensação de que estávamos no clímax de uma longa e dolorosa história e que depois de amanhã, um novo capítulo começaria. Na manhã seguinte, eu me vesti com um cuidado que não tinha anos. Escolhi uma calça jeans e uma blusa azul, uma cor que sempre me transmitia calma. Prendi o cabelo num rabo de cavalo firme. Eu queria que minha aparência refletisse a força que eu estava tentando projetar. Renan colocou sua melhor camiseta. Parecíamos 2 soldados indo para a batalha final. Chegamos na nossa rua um pouco antes das 9. A visão da nossa casa, o portão branco, o jardim que eu mesma plantei, me encheu de uma nostalgia dolorosa. Aquele era meu lar, meu refúgio, e ele o transformou numa prisão. Estacionamos algumas casas de distância conforme combinado e logo vimos o carro do oficial de justiça parar em frente a portão, seguido de uma viatura de polícia. 2 policiais, um homem e uma mulher, desceram do carro sérios e profissionais. Respirando fundo, eu e Renan saímos do nosso carro e caminhamos em direção a eles. Meu coração parecia que ia sair da boca. Senhora Helena? Perguntou o oficial de justiça, um homem de meia-idade com óculos e uma pasta na mão. Sou eu, respondi minha voz um pouco trêmula. Vamos manter a calma e fazer tudo da forma mais tranquila possível, certo? Eu assenti incapaz de falar. O oficial tocou a campainha.
Esperamos. Nenhuma resposta. Ele tocou de novo, mais longamente. Finalmente ouvimos o barulho da porta se abrindo e Fortunato apareceu. Ele estava de pijama, o cabelo desgrenhado, o rosto inchado de sono. Quando ele viu o grupo reunido em seu portão, eu, Renan, o oficial e os 2 policiais, seu rosto passou da confusão para o choque, então para a mais pura raiva. O que significa isso? Ele rosnou, olhando diretamente para mim. O oficial de justiça deu um passo à frente. Senhor Fortunato, eu sou um oficial de justiça. Tenho em mãos uma ordem judicial que determina sua desocupação imediata deste imóvel. Fortunato riu, uma risada nervosa e cheia de escárnio. Vocês só podem estar de brincadeira. Chamar a polícia pra mim. Helena, você enlouqueceu de vez? Ele tentou passar pelo oficial para vir na minha direção, mas o policial se moveu sutilmente, bloqueando o caminho. A presença da polícia, que antes me assustava, agora era um escudo reconfortante. Senhor, por favor, mantenha a calma. A decisão é da justiça. O senhor precisa pegar seus pertences pessoais e deixar o imóvel, disse a policial, com a voz firme, mas sem agressividade. Meus pertences? Esta casa é minha. Eu moro aqui há 20 anos. Eu construí tudo isso. Ele gritou, o rosto ficando vermelho. Foi a minha vez de falar. Dei um passo à frente, sentindo os olhos de Renan em mim, me dando força. Não, Fortunato, você não construiu nada. Você morou de favor na minha casa, na casa que meu pai me deixou. E agora, a sua estadia acabou. A justiça apenas confirmou o que você sempre soube que era verdade. Minha voz não falhou. Saiu clara, alta e firme. O choque no rosto dele ao me ouvir foi minha primeira grande vitória. Ele não esperava por aquilo. Ele esperava a Helena chorosa, a Helena que pedia desculpas. Ele não conhecia esta nova mulher. O oficial de justiça entregou a ele a ordem judicial. Fortunato a pegou, amassando o papel na mão, sem nem mesmo ler. A realidade parecia finalmente estar infiltrando em sua mente arrogante. A batalha estava perdida. A casa não era dele. O poder havia mudado de mãos. Eu havia voltado, não como a esposa submissa, mas como a proprietária, com a lei e a polícia ao meu lado, para expulsá-lo do meu lar. A verdade, dita em voz alta e na frente de testemunhas, atingiu Fortunato como um soco. Por um instante, ele ficou sem ar, o rosto se contorcendo numa máscara de incredulidade e fúria. Aquele homem que por 2 décadas se sentiu o rei absoluto do seu castelo, estava sendo detronado na frente do seu portão, de pijama. A humilhação era visível. E então, ele explodiu. Você não pode fazer isso, Helena. Sua ingrata. Eu te dei 20 anos da minha vida. Eu cuidei de você, cuidei dessa casa, trabalhei para dar do bom e do melhor para você e para esse aí. Ele cuspiu as palavras, olhando com nojo para Renan. E é assim que você me agradece? Me jogando na rua como um cachorro? Com a polícia? O oficial de justiça tentou intervir. Senhor, por favor, vamos evitar ofensas. O senhor tem o direito de retirar seus itens pessoais. Sugiro que comece agora. Mas Fortunato não ouvia ninguém. Ele estava preso em sua própria bolha de indignação. Uma performance para os policiais, para os vizinhos que começavam a espiar curiosos pelas janelas e talvez para si mesmo. Itens pessoais? Tudo que está aí dentro é meu. Eu comprei cada móvel, cada aparelho. Você não tinha nada. Você era uma coitadinha quando eu te conheci e vai voltar a ser uma coitadinha sem mim. Você não sobrevive 1 semana sozinha. Ele vociferava, os olhos injetados. Cada palavra era uma tentativa de me ferir, de me diminuir uma última vez, de me fazer duvidar da minha decisão. Mas, para minha surpresa, as ofensas não me atingiam mais. Eram apenas o barulho desesperado de um homem perdendo o controle que ele tanto prezava. Eu o olhava e não via o marido poderoso que um dia temi. Via um homem patético, fraco, cuja única força vinha da submissão alheia. Renan deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na minha frente, um gesto de proteção que encheu meu coração de orgulho. Já chega, pai. O senhor perdeu. Aceite isso com o mínimo de dignidade que lhe resta. Dignidade? Fortunato riu. Um som horrível e amargo. Você fala de dignidade, seu moleque. Um vagabundo que quer viver de musiquinha.
Eu tentei fazer de você um homem, mas sua mãe preferiu te transformar num fracassado, igual a ela. Foi a gota d'água. A policial, que até então se mantivera observando, deu um passo firme. Senhor, isso é desacato e ofensa moral. O senhor já foi informado da ordem judicial. Se não colaborar, serei obrigada a detê-lo por desobediência. O senhor quer ir para a delegacia? A menção da delegacia pareceu, finalmente, penetrar a névoa de raiva dele. Ele parou de gritar. Olhou para a policial, para o oficial de justiça, para mim e Renan. O fogo em seus olhos diminuiu, dando lugar a um ressentimento frio e calculista. Ele sabia que não havia mais o que fazer. A plateia não estava a seu favor. Tudo bem, ele murmurou, derrotado. Eu vou pegar minhas coisas. Ele nos deu as costas e entrou em casa, batendo a porta. O oficial de justiça e os policiais entraram com ele, para garantir que ele pegaria apenas o que era de fato pessoal. Roupas, sapatos, itens de higiene. Eu e Renan ficamos do lado de fora, no jardim. Eu não queria entrar naquela casa enquanto ele ainda estivesse lá. Era um espaço que precisava ser purificado de sua presença. O processo foi lento e tenso. De dentro, ouvíamos o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas com força, de objetos sendo jogados dentro de malas. Cada som era um eco de 20 anos de uma vida que estava sendo desfeita. Renan segurou minha mão. Sua pele estava quente, sua mão firme na minha. Não falamos nada. Apenas esperamos juntos pelo fim. Depois de quase 1 hora, Fortunato saiu. Ele carregava 2 malas grandes e uma caixa de papelão. Seu rosto estava fechado, os lábios comprimidos numa linha fina. Ele evitou olhar para nós. Passou direto, como se fôssemos invisíveis. O oficial de justiça veio logo atrás. Ele pegou apenas roupas e objetos de uso pessoal, senhora Helena, informou o oficial. Ele perguntou sobre os móveis e o carro. E o carro também está no meu nome. E os móveis foram comprados com o meu dinheiro. Ele não tem direito a nada. Respondi, minha voz sem emoção. O oficial assentiu e se dirigiu a Fortunato, que estava parado perto do portão, esperando. Senhor Fortunato, vou ser bem clara. Esta é uma ordem judicial. Se o senhor se aproximar da senhora Helena ou do filho dela, se fizer qualquer tipo de ameaça, seja por telefone, mensagem ou pessoalmente, o senhor será preso em flagrante por descumprir uma medida legal. Entendido? Ele não respondeu. Apenas pegou suas malas, abriu o portão e saiu para a rua chamando um táxi que passava. Vimos o carro amarelo se afastar, levando embora o homem que, por tanto tempo, definiu os limites da minha vida. Quando o carro virou a esquina e desapareceu, o ar pareceu ficar mais leve, o sol mais brilhante. O oficial de justiça me entregou uma cópia do mandado cumprido, me deu os parabéns e foi embora com os policiais, que me lançaram o sorriso encorajador. E então ficamos só nós dois, eu e Renan, parados em frente à nossa casa, nossa de verdade. Olhei para meu filho. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, mas ele sorria. Era um sorriso de alívio, de vitória. Eu o abracei com toda a força do mundo. Acabou, meu filho, sussurrei em seu cabelo. Acabou. Nós conseguimos, mãe. A senhora conseguiu. Peguei a chave que estava na minha bolsa. A mão que a segurava não tremia mais. Caminhei até a porta da frente e a encaixei na fechadura. O clique da porta se abrindo soou como a música mais bonita do mundo. Entramos. A casa estava silenciosa. Havia uma desordem no quarto principal onde Fortunato havia arrumado suas coisas, mas o resto estava intacto. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando as partículas de poeira no ar. Parecia que a própria casa respirava aliviada. Naquela primeira tarde, fizemos uma grande faxina. Abrimos todas as janelas, deixando o ar circular.
Trocamos os lençóis da cama, limpamos cada canto, como se estivéssemos limpando não apenas a sujeira física, mas também a energia pesada que dominou aquele lugar por anos. Renan colocou uma música para tocar, um som instrumental, suave e alegre, que preencheu os cômodos. Nunca mais ouvimos falar de Fortunato. Não sabemos se ele foi para outra cidade, se refez a vida ou se afundou em seu próprio ressentimento e, sinceramente, nunca nos importou. Ele foi apenas uma página virada, um capítulo encerrado. Eu me redescobri. Comecei a cuidar das finanças, dos imóveis que meu pai deixou e descobri que, afinal, eu era perfeitamente capaz. Renan se matriculou na faculdade de música e montou uma banda com amigos. Vê-lo no palco fazendo o que ama é a minha maior recompensa. Às vezes, quando eu estou sentada na varanda, cuidando das minhas flores, eu penso naquele dia. Penso na mulher assustada que eu era e na força que encontrei por amor ao meu filho. Não sinto raiva nem desejo de vingança. O que sinto é paz. A vingança, no fim, não foi destruir Fortunato, foi construir a nossa felicidade sem ele. Foi provar para mim mesma e para o mundo que a obediência cega não traz paz. A verdadeira paz vem da liberdade. E nós, finalmente, éramos livres. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.